Meu nome, meu nome é Oswaldo. Estou aqui para falar certos assuntos polêmicos que hoje em dia confrontam ideias de pessoas que são conscientes, inteligentes, tá? No meio evangélico. Como vocês também que estão aqui me ouvindo, estão parando para entender minha visão, certo? Espero que vocês pensem no que eu vou falar agora, certo? E tentem interpretar e ver que isso que eu estou falando é uma verdade, certo? Não estou aqui para dizer que minha ideia é certa, certo? Vocês podem ter opiniões diferentes, se quiser comentar aí depois, né? Vou entender e tentar responder, mas não vou tentar confrontar certo ponto, certo? Meu objetivo aqui principalmente é iluminar a mente de pessoas que não têm certo conhecimento da própria palavra, certo? Hoje em dia, estou aqui para falar do dízimo das ofertas, certo? Primeiramente vou falar dos dízimos, tá? Igrejas evangélicas hoje usam o termo dízimo, beleza? Como dinheiro, sinônimo de dar dinheiro à igreja, né? Na verdade, a igreja não, perdão, porque a igreja somos nós, né? Mas sim a congregação, aquele templo feito por homens, tá? Então eles pregam hoje que se o crente não dizimar, o crente está sendo amaldiçoado, que é de Deus esse dízimo, que Deus está recebendo dinheiro, como se fosse assim, né, mais ou menos, que é para a construção da obra do templo, que a Bíblia, primeiramente, não existe bases fundamentadas na Bíblia, que no Novo Testamento, que pregue o templo como um local de adoração, de culto. Antigamente o templo habitava nas congregações, nessas igrejas, nesses templos, né? Mas hoje esse templo somos nós, né? O próprio Jesus disse: eu não habito em templos feitos por homens, vocês que são templo de Deus, né? Como podemos ver, né? E nessa igreja medieval, né, a igreja de Cristo, você não vê o templo como um forte, você vê um templo como um lugar de reunião, você não vê um lugar de adoração, porque ali é santo e eu não posso adorar em outro lugar, certo? Então, Malaquias 3,10 diz assim: roubarás Deus ao homem. Então eles pregam que nós, que somos dizimistas, estamos roubando a Deus, certo? Mas se você olhar o texto todo, ele está falando com a base do texto de Levítico ou de Deuteronômio, certo? O capítulo de Deuteronômio, depois você lê, porque para não ficar cansativo, né? Deuteronômio 26:12, no capítulo de 26:12 de Deuteronômio, aí ele vai falar sobre que tem que oferecer o dízimo, que era o alimento, né? Se você ver no capítulo de Levítico 27:30, você vai ver que esse dízimo era um alimento. Se você olhar também em outros livros, certo, da Bíblia, você vai ver que ele está falando que aquele dízimo é das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Em muitos capítulos, se você pesquisar no YouTube ou se você ir para uma fonte de pesquisa, você vai encontrar diversas falando que dízimo é alimento. Aí pessoas dizem: mas é naquela época, certo? Mas o dízimo era o alimento que era dado para o sustento das pessoas. Que nem diz no capítulo como diz lá, aquele que semeia, aquele que dá semente ao que semeia, lá em Coríntios, né? Eu também multiplicarei o fruto da sua sementeira, né? Tal. Então, a expressão sempre da Bíblia relacionada a dízimos, e muitas vezes a oferta, é relacionado ao sustento dos mais pobres. Você vê o texto de Malaquias 3:5, você vai ver que ele está recitando esse texto de Levítico, certo? Sobre os dízimos. Como eram usados os dízimos, né? Realmente os dízimos eram para o alimento daquelas pessoas, os órfãos, que não tinham como se manter, as viúvas, né? Que não tinham como se sustentar mais sem seu marido, muitas vezes eram velhas essas mulheres, e os estrangeiros, as pessoas que vinham de fora, corrida muitas vezes, que não tinham sustento, não tinham uma forma de trabalho. Às vezes, se você olhar na história mesmo, aquelas pessoas vinham de comunidades que trabalhavam com agricultura, e aquele território não trabalhava mais com a agricultura, trabalhava com a pesca, e ele não sabia pescar.
como é que ele ia sustentar? Ele tentava aprender aquelas técnicas, mas para ele não era a mesma coisa, sabe? Não era ele não conseguia produzir para se sustentar e sustentar as outras pessoas, tá? Mas sendo assim, estou aqui acabando, certo? E meu pensamento aqui não é de criar críticas sobre o dízimo, mas sim abrir a mente de pessoas sabendo que nós temos que ajudar a outros, não manter comunidades ou grupos religiosos, porque Jesus jamais foi assim, de sustentar grupos religiosos ou ser só do sistema, né? Jesus era uma pessoa totalmente, se você olhar no histórico, ele era uma pessoa a certo ponto crítica ao sistema, né? Chama os fariseus de hipócritas, né? Se ele não gostaria dessa situação, assim, de saber que eu estou dando dinheiro para a igreja sem fundamento. Às vezes, pastores, que nem outros, estão pegando esse dinheiro só para gastar e consumir, para benefício próprio, superfatura dinheiro. Pessoas vendem água, até pedra e tudo, vendem areia de Israel, como se fosse uma areia santa. Mas santos somos nós, que temos o Espírito de Deus, certo? Obrigado. Sobre as ofertas, o que eu tenho a dizer é que você pode dar o que você quiser, né, de coração. Não já não se tornou mais uma regra no Novo Testamento, né? Você ofertava conforme propôs no seu coração, como diz, né? Não é para você propor mais uma regra no Novo Testamento de dizimar, né? Você tirar 10% do que você tinha. Estou falando assim, mas não é em dinheiro não, estou falando assim em alimentos, certo? E eles tinham que sustentar os mais pobres, tinham que dar semente ao que semeava, para eles começarem a produzir, né? Eles começarem a aprender a viver também, né? Que muitas vezes as pessoas não tinham condições mínimas de trabalho, né? Certo? E só isso, e fica só essa mensagem assim básica, desculpa aí qualquer coisa, certo?